Conexão Clube Tambaú. Você fica sabendo direito. É isso aí, vamos conversar agora pelo telefone com a advogada da família. Muita gente tem dúvidas, né, sobre união estável, sobre casamento, né, no civil. Você sabe quais direitos patrimoniais e as diferenças em relação ao casamento formal? Pois é, são dúvidas, questões que a gente vai tratar aqui para falar sobre esse assunto. Já estamos em linha com a advogada Larissa Raulino, advogada especialista em direito de família e sucessões. Tá na linha, vai bater um papo com a gente. Doutora Larissa Raulino, a senhora me ouve? Bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Clube Tambaú. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui conversando sobre esse tema hoje. Pois é, vamos falar de união estável. Vamos começar falando sobre isso, essa união não formalizada, né? Que é uma relação em que duas pessoas convivem publicamente, de forma contínua, o objetivo de construir uma família, mas sem oficializar o vínculo por meio de contrato ou registro, né? E apesar dessa informalidade, essa configuração já é reconhecida pela legislação brasileira e garante direitos importantes, né, doutora? Explica pra gente como é quais são os detalhes desses direitos. A pessoa que tem uma união estável e ela tem direito a tudo, assim como uma união tradicional. É isso mesmo? Isso mesmo. Hoje em dia, o direito ele protege as famílias independentemente de como elas são originadas. Se através de um casamento formalizado em cartório ou através de uma união estável, certo? A diferença da união estável e do casamento na prática é apenas esse registro do casamento no cartório. Porque hoje em dia até a união estável ela pode sim ser registrada através de um contrato de união estável ou uma certidão de união estável no cartório, certo? Não havendo essa formalização no cartório, é adotado o regime de comunhão parcial de bens para a união estável. Então, apesar de não estar regulamentada, ela é protegida pela lei, certo? Então, a pessoa que vive em união estável, ela vai ser herdeira, ela vai ter direito à participação nos bens adquiridos durante a união, ela vai ter direito à pensão alimentícia. Então, todos esses direitos que são protegidos pelo casamento também são protegidos no caso de uma união estável. Mas a esses... diferença é que o regime é adotado de forma geral na união estável. Quando não há essa formalização no cartório, é o regime de comunhão parcial de bens. Uhum. Ou seja, os bens que são adquiridos durante a união, que não sejam doação ou herança, vão ser partilhados. Mas os bens que o casal já tinha antes, não entram nessa partilha. Certo? Certo. A senhora está falando de partilha de bens, isso quando acontece separação ou falecimento de um dos cônjuges, né, desta relação. Isso mesmo. Mas isso só é possível, essa partilha e essa divisão, quando há esse contrato ou mesmo que o casal viva junto, publicamente, né, é de conhecimento público, mas não tem o documento. Ainda assim é possível gozar desses direitos? Sim, é possível sim. O que é necessário nesses casos? Por exemplo, uma pessoa faleceu e nunca houve esse registro no cartório. Certo. Então, o companheiro sobrevivente, que a gente chama a pessoa que sobreviveu, que não faleceu, vai precisar entrar com uma ação na justiça para reconhecer esse vínculo, reconhecer a união estável e após sim é decretada a partilha. Para entrar com essa ação, ele vai precisar o quê? Anexar provas dessa união. Não precisa ter a certidão no cartório, mas ele pode juntar comprovantes de residência em nome dos dois no mesmo endereço, testemunhas que presenciaram que eles viviam como se fossem casados, documentos que mostrem independência econômica, como plano de saúde, etc. Todos esses documentos são analisados pelo juiz e ele verificando que há provas de que a pessoa vivia em união estável, é declarada a união estável. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta, Josval Pereira, bom dia para a senhora. Geralmente há dúvida sobre isso, né? A partir de que momento tem um tempo para caracterizar a união estável? Essa sempre eu vejo perguntas, sempre escuto perguntas, dúvidas sobre isso. É preciso um tempo? O que é que caracteriza mesmo a união estável? Certo. Realmente essa dúvida é bastante recorrente. A lei ela não estabelece nenhum tempo mínimo. O que é que a lei determina?
que essa convivência seja pública e que seja com os fins de constituir uma família. Não um namoro, não uma coisa transitória, mas que para a sociedade aquele casal seja visto como uma família, entendeu? Como um casal que realmente estava semelhante a um casamento. Uhum. Hoje em dia também não é mais necessário que esse casal resida junto. Por quê? A gente sabe que muitas pessoas, até mesmo casadas, por motivos transitórios, elas têm que morar em residências diferentes, não é verdade? Então, na união estável, da mesma maneira, independente de morarem no mesmo teto ou não, dependendo das condições que o juiz verificar daquela relação, pode sim ser decretada a união estável. Digamos, é um casal que, por exemplo, tem contas conjuntas, já tem filhos, um casal que é dependente em plano de saúde, que a união ela já é mais duradoura. Então, nesses casos, o juiz verifica, não, é uma família de fato, não é uma relação casual, não é um namoro, de fato é uma família. São esses elementos que são verificados, muito mais do que a questão do tempo. Doutora, deixa eu colocar aqui uma situação que eu tenho também, já ouvi relatos sobre essa situação, mas me parece prática. A pessoa se separa, está separado aqui, se separa sem separar legalmente, separação de corpos, sai de casa, tá uma separação. E aí ele arranja outra, né? De repente tá com uma outra e tal, tá até convivendo. Mas aquela pessoa primeira lá do primeiro casamento, quando sabe da outra, fala assim, eu não assino aqui um divórcio, não separo, e fica uma confusão enorme. E aí, às vezes, a pessoa deixa passar muito tempo e tal. Nestes casos, a outra relação será reconhecida mesmo como uma união estável? Muito boa pergunta. Muita gente desconhece essa informação, mas não há nenhum impedimento para se reconhecer a união estável se a pessoa casada estava separada de fato do cônjuge, que não é a companheira. Então, se eu sou casada no papel, mas eu não moro mais com o meu esposo no papel, eu posso sim ter uma união estável com outra pessoa. Posso inclusive fazer esse contrato de união estável no cartório. Eu não posso me casar novamente, enquanto o divórcio não for decretado. Mas a união estável, ela é sim reconhecida. Agora, a gente tem que ter em mente hoje que o divórcio, ele é decretado independentemente da vontade da outra parte. Hoje em dia não precisa mais que a outra parte aceite para que seja decretado o divórcio. Então fica até um alerta às vezes para as mulheres, né, que os homens dizem, não, a minha ex não quer aceitar o divórcio, mas ele pode entrar com uma ação na justiça e o juiz decreta o divórcio de forma liminar, sem que seja preciso o aceite da outra parte. Entendi. Então, hoje em dia não tem mais esse problema. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para complementar essa configuração complicada aí que o Josival trouxe, né? Nesse caso... Mas é bastante comum. Comum demais. É comum. Eu conheço, inclusive, alguns casais assim. E aí a minha pergunta para complementar essa configuração é... Ambas têm direito à partilha, né? Dos bens que foram gerados, né? Isso. No caso de casamento... A ex-esposa ela vai ter direito à partilha dos bens que foram adquiridos até a separação de fato. Certo. Então, por isso que é bom, quando a pessoa se separou de fato, saiu de casa, ela se resguarde, comprove de alguma forma que isso aconteceu. Se for por mensagem, que dê print das mensagens, que guarde, entendeu? Que tenha testemunhas, que tenha alguma prova daquele momento, daquele marco temporal do dia que ela saiu de casa. A partir dali, a esposa não tem mais direito, ou o esposo, a partilhar os bens que foram adquiridos dali em diante, certo? A companheira da mesma forma. Se a união estável ela não foi feita em cartório, ela vai ter direito à partilha dos bens adquiridos a partir da união com ela, certo? Entendi. Aí, digamos assim, se havia uma relação antes de sair de casa, aí não é a união estável. A união estável ela começa
no momento da separação de fato, certo? E ambas vão ter direito aos bens gerados só que- em cada linha de Isso. tempo da sua relação, não é isso? Exatamente. Entendi. Essas palavras mesmo, acertou. Doutora, só para ficar bem claro, doutora Larissa, essa última questão, a senhora já afirmou aí, mas eu queria que a senhora afirmasse mais clara. Veja bem, a pessoa tem o casamento de fato ainda, quando a gente diz de fato, ele pode até estar separado, separação de corpos dentro da casa, mas ele está na casa, continua morando na casa, os dois estão na mesma casa, mas ele já tem outra há 4, 5, 6 anos tal. Como é que caracteriza essa situação? Essa outra, neste momento, ela vai ter que tipo de direito? Nesse caso a outra que o senhor está chamando, seria uma concubina enquanto ele era casado. Isso. Pronto, ou um outro. Nesse caso aí, hoje, o direito brasileiro, ele não protege essa relação. Ele só protege a relação depois que há a separação de fato entre o casal. Certo? Então tem que Aí sair de casa para valer, né? Agora, tem que sair de casa para valer essa segunda relação. Agora, se houver filho, protege o direito dos filhos. Isso, independente da origem dessa filiação. Se é um filho de um casamento, se é um filho de uma relação de união estável, de um namoro, ou de nenhuma relação, de uma relação esporádica, o filho ele vai sempre ter os mesmos direitos. Certo. E para a gente finalizar, doutora, em relação ao desfecho da união estável. O casal foi lá no cartório, fez esse documento que é mais simples, mais rápido, mais prático, mais barato, inclusive, né? Registrar essa relação, né? E aí acabou. Ninguém quer mais ficar junto. Para desfazer, né? Com filho, sem filho, com bens, sem bens. Como é que é a complexidade desse desfecho da união estável, né? É fácil para fazer, mas para desfazer é mais difícil ou não? Vamos lá. Em caso da dissolução da união estável, da mesma forma que foi feito no cartório para fazer o reconhecimento, pode fazer a dissolução da união estável. Havendo filhos menores de idade, aí as questões atinentes aos filhos, como guarda e pensão alimentícia, é necessário que sejam homologados na justiça. Certo. Porque tudo que está relacionado a incapaz, a pessoa com deficiência ou a pessoa menor de idade, o Ministério Público ele tem que fiscalizar, certo? Então, nesses casos, a definição de guarda, alimentos, pode ser feito através de homologação de um acordo entre as partes na justiça. Se não tiver acordo, aí tem que haver uma ação litigiosa, certo? Entendi, tá certo. É isso, conversamos então com a doutora Larissa Raulino, doutora Larissa Raulino. É um pouquinho difícil, né? O sobrenome diferente, né? Na Paraíba, doutora... Na Paraíba tem muito Raulino. Raulino, né? Raulino. Doutora Larissa Raulino, advogada de família, conversando hoje conosco sobre união estável e casamento no civil. Obrigada pelas informações e volte sempre, viu? Queremos contar com a senhora presencialmente aqui nos estúdios, qualquer ocasião dessa, tá bom?